galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa sétima aula para o sétimo ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai dar seguimento às abordagens que a gente fez na aula passada e a gente vai meio que dar uma revisada em algumas coisas que a gente viu, mas vai se aprofundar dentro da cultura e produção indígena. Relembrando, na aula passada a gente falou um pouquinho sobre produção dentro desses povos indígenas na América, então a gente viu um pouquinho de como que se deu a formação desses povos indígenas na América, quais são as formas de produção, de trabalho, a economia, viu um pouquinho dos povos indígenas no Brasil e viu também um pouquinho dos povos indígenas no Acre. Hoje a gente vai fazer uma retomada disso que a gente viu na aula passada, mas vai estudar profundamente formas de produção e também de atividade dos povos indígenas do Acre, certo? Aqui do nosso território acreano. Então vamos lembrar um pouquinho a aula passada, observem aí. A gente falou sobre produção indígena. De modo geral, as sociedades indígenas são sociedades sem propriedade privada, de habitação coletiva, igualitárias, descentralizadas politicamente e com status social distinto segundo a divisão do trabalho. Normalmente, os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e também dos rituais xamânicos, enquanto as mulheres lidam do plantio e da colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. Então, basicamente, essa produção indígena que esse texto explicitou é quando a gente fala da população indígena mais nativa, como a gente tem como visão. É claro que a gente tem uma evolução de cultura como todas as outras culturas, então os povos indígenas, eles também já fazem parte, isso também é um pouco de uma vitória da sociedade, e aí eles acabam se integrando dentro do espaço, que é um espaço de direito deles também. Então, quando o texto fala dessa produção indígena, dessa forma de vida, é mais desses índios nativos, que a gente se assemelha mais à descoberta, ao processo de colonização, certo? Então vamos lá um pouquinho ver um pouquinho da produção indígena no Acre, certo? Dessa população indígena no Acre. Observem aí, os povos indígenas no Acre. A diversidade étnica dos povos indígenas do Acre está distribuída entre os municípios de Assis Brasil, Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Porto Walter, Marechal Tamaturgo, Santa Rosa do Purus e também do Jordão. Então são diversos municípios nas mais variadas regiões do nosso estado onde essa população indígena se encontra presente, certo? É também importante frisar que a maioria dos dados que a gente vai levantar nessa aula são dados antigos e podem estar desatualizados, mas eles já fazem meio que uma média e um reflexo de como essa população indígena vive e acaba tendo a sua cultura e suas tradições no nosso estado. E aí, continuando, nelas estão habitadas as 34 terras indígenas, ou TI, pertencentes ao território acreano, nas quais habitam as etnias Jaminawa, Manchineri, Unicuim, Culina, Axaninca, Xaninawa, Iauanauá, Catuquina, Sayanawa, Jaminauarara, Apolimarara, Xauadawa, Poianauá, Nuquine, os Nauas e também os povos dito como isolados, certo? E aí a gente tem um mapa que meio que discrimina melhor essas terras indígenas no nosso território acreano. Então tem ali as regiões, ali onde está demarcado tanto em verde quanto em laranja, são essas demarcações de terras no nosso território acreano, certo? Então, continuando, vamos falar um pouquinho mais sobre essa forma de vida dessa população aqui no nosso estado. Sociedade. A maior parte dos indígenas habitava nas margens dos rios amazônicos, que são as várzeas, devido à facilidade para encontrar seu alimento e à fertilidade das praias onde praticavam a agricultura, que é a principal forma de sobrevivência dessa população, que é a agricultura, certo? Que é o ato de plantar e colher. Habitavam em menor quantidade as terras firmes, onde tinham que derrubar a floresta
e fazer suas queimadas para o cultivo de roçados. É claro que isso já pensando na estruturação da aldeia como um todo. Apesar da população indígena ter uma valorização da terra, da natureza e dessa cultura bem forte, eles precisam sim, em determinados momentos, de utensílios, enfim, acabam provocando, como a gente viu, algumas queimadas para fazer pastoril. Errado da mesma forma, mas são formas e terras e apropriações diferentes, certo? A gente não está aqui para discutir essas ações. Continuando, os índios não pensam a terra como mercadoria, mas o lugar onde se vive comunitariamente a cultura, as crenças e as tradições. Então é o que a gente acabou de falar, já quebrando um pouquinho do que a gente falou anterior. Tudo é uma questão para eles de cultura, de produção, de tradições, de crenças, enfim. A organização social das tribos baseava-se em famílias extensas, que habitavam povoações isoladas sob a liderança de um ancião. Então, basicamente, essa estruturação de sociedade da população indígena, relembrando o que a gente falou no início da aula, é a estruturação dessa população mais nativa, certo? Continuando. A economia. Os índios dedicavam-se à pesca, à caça e à guerra. As índias contribuíam no trabalho agrícola e na fabricação de cerâmicas. Os povos indígenas da Amazônia eram todos agricultores. A terra pertencia a todos. Toda a produção era para sustentar toda a aldeia. Então, eles trabalhavam, cultivavam, plantavam para o bem e sustento de toda a aldeia, certo? O arco e a flecha foram a principal arma utilizada pelos nativos da região, nas caças, nos rituais. Então, eles sempre utilizam o arco e a flecha. Durante o primeiro ciclo da borracha, os índios participaram como mateiros e guias em busca de novos locais de exploração da borracha. Isso foi um processo extremamente importante, porque durante esse primeiro ciclo da borracha, quando a borracha estava no seu auge, e muitos nordestinos vieram para cá, para a região do Acre, que ainda não era Acre, a população indígena teve um papel muito importante, porque como eles já tinham um conhecimento maior sobre a terra, sobre o espaço, as florestas, eles serviram meio como uma espécie de guia e de mostrar onde estavam, onde tinha mais facilidade, onde tinha mais árvores, e também foram, logicamente, explorados para trabalhar nessa produção da borracha, e muitos, inclusive, até hoje levaram essa forma de produção, essa atividade econômica, que é a produção da borracha, até os dias atuais. Isso sem contar, claro, nas correrias, nas matanças indígenas que tiveram, mas que não é o momento agora para discutir, certo? A gente está falando mais da produção. E aí, continuando, observem aí. Com a primeira grande crise da empresa extrativista a partir de 1912, a mão de obra indígena substitui em grande parte a de seringueiros nordestinos, isso já no final do primeiro ciclo. Aos poucos foram integrados à economia extrativa, tornando-se dependentes dos bens aviados pelo barracão, embora nunca tenham deixado a pesca e também a caça. Nos séculos 16 e 17 era costume o comércio de excedentes de produção entre as tribos indígenas. Ou seja, aquilo que uma determinada tribo produzia em excesso, ela passava a comercializar para outra e assim por diante. Para o indígena, a seringueira não era uma árvore dotada de algum valor muito especial. Os índios foram os primeiros a manipular o látex da seringueira. Muitas tribos davam-lhe um sentido cultural, transformando-a em objetos. Inclusive, nos relatos de descobrimento do látex da borracha, é contado que foi observado que esses nativos aqui da região, eles faziam uma goma e as crianças brincavam com uma espécie de goma elástica, e a partir desse conhecimento e do interesse nessa espécie de goma é que surge a produção da borracha, que é descoberto que aquela goma ela provém de uma árvore que é cortada, enfim. Então todo o processo de produção da borracha já era manipulado pelas populações indígenas, mas não
com interesse comercial, de interesse financeiro, certo? Era para a própria cultura e para a própria forma de se viver em sociedade. Então vamos lá ver um pouquinho de um exemplo que a gente também viu um pouquinho na aula passada, de uma produção dentro de um povo indígena, de uma população indígena no nosso estado. Os Nauas, observem aí. Os Naua praticam a agricultura de coivara e cultivam uma grande diversidade de produtos. Entre esses produtos estão o abacate, o abacaxi, a acerola, o arroz, a banana, batata doce, caju, cajuí, cana-de-açúcar, cará, coco da Bahia, cupuaçu, feijão, goiaba, graviola, ingá, inhame, jaca, laranja, limão, macaxeira, mamão, manga, melancia, milho, pimenta, pupunha e tabaco. Os produtos agrícolas são retirados do terreiro, da roça ou do roçado. Então são essas três definições para o espaço em que eles produzem, enfim. O primeiro refere-se à área ao redor das residências, que seria esse chamado terreiro. O segundo é basicamente uma plantação de mandioca, que seria a chamada roça. E o último é uma plantação dos demais produtos agrícolas, que seriam chamados por essa população de roçado. Então são palavras e produtos e coisas que a gente conhece e está acostumado a lidar no nosso cotidiano, certo? Então, para a gente melhor fixar esse conteúdo que a gente acabou de estudar, vamos fazer duas questões dentro dessa atividade que é super rápido, básico e conceitual, certo? Vamos lá para a primeira questão, observem aí. Quais formas de produção indígena? Questão simples, quais são as formas de produção indígenas que a gente pode citar? Como que eles produzem, o que que eles fazem, como que é a divisão? Então, rapidamente, para a gente fixar essa questão, certo? Vamos lá para a resposta, observem aí. Normalmente, isso falando da produção indígena, os homens se encarregam da construção da aldeia, da guerra, caça e pesca, da liderança tribal e também dos rituais xamânicos, enquanto as mulheres lidam do plantio e da colheita, preparam os alimentos e produzem tecidos, adornos e utensílios. Ah, professor, mas isso daí é produção indígena? Está falando mais do cotidiano, do dia a dia, que também é uma forma de produção, certo? É claro que a gente poderia citar todos os produtos e formas e como é plantado, como é colhido, mas de âmbito geral, os processos de produção eles são feitos dessa forma, certo? Segunda questão, observe aí. Apresente alguns pontos que revelem sobre atividades econômicas dos povos indígenas no Acre ao longo da história. Então aqui a questão já está sendo mais específica, certo? Lá pedi apenas a produção. Aqui pede a produção no nosso território ao longo da história. Então, alguns exemplos de produção. Vamos lá para a resposta. Durante o primeiro ciclo da borracha, a gente vai ter produção indígena através dessa que a gente discutiu, descoberta da borracha. Eles passam também a trabalhar nesse extrativismo. Segundo, aos poucos foram integrados à economia extrativa, embora nunca tenham deixado a pesca e a caça, são outras formas de produção. E nos séculos 16 e 17 era costume o comércio de excedentes de produção entre as tribos indígenas, que a gente discutiu. Quando uma tribo, uma aldeia produzia em excesso, eles comercializavam, distribuíam entre outras tribos, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a essa aula na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria de Educação. A gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula. Tchau, tchau!